Bom dia, feriado hoje, 2 de novembro, hoje é finados, né? Hoje é o dia que nós lembramos dos nossos entes queridos, parentes, amigos que já partiram para o outro plano. Então hoje eu queria trazer um pouquinho da reflexão sobre o dia de hoje e eu vou trazer um pouquinho do meu olhar, né? Do olhar na crença que eu acredito e também da forma como eu enxergo, como eu venho desenvolvendo isso há tantos anos e também na minha profissão como psicoterapeuta holística, que a gente trabalha com essa parte energética. E para quem não sabe, esse ano, dia 12 de abril, meu pai partiu para a espiritualidade. Então faz pouco mais de 6 meses que ele está no plano espiritual. Então, realmente, eu passei por todo esse processo da separação, da morte, do luto. E eu sempre falo que esse é o ano de colocar em prática todas as teorias aí de 20 anos de espiritualidade. E na minha visão, no meu olhar, na minha crença e por tudo que eu estudo ao longo desses 20 anos, a morte é apenas uma passagem para uma outra dimensão, para um outro campo, e nós continuamos exatamente igual quando a gente parte para o outro lado, nada muda, nós não viramos santos da noite para o dia, né? Nós continuamos exatamente igual, da mesma forma que a gente pensava, com o mesmo formato geralmente do nosso corpo físico que nós tínhamos nessa atual existência. E aos poucos a gente vai se readaptando no outro lado. Nós sempre somos recebidos por pessoas queridas, né, que todos nós temos, ou uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um irmão, um tio, alguém que já está do outro lado e que sempre vem nos receber. Nós nunca ficamos desamparados. Todos temos um mentor, um anjo de guarda que nos ajuda, que está ali no processo final e que vai também nos receber do outro lado. Então isso acho que começa a já dar um alento e a gente começa a enxergar essa passagem, a morte, de uma outra forma. Uma outra questão também que ela é importante também que a gente fale, que a gente reflita, são sobre as mortes lentas, as mortes através de doenças, os processos finais, geralmente quando ou se está hospitalizado ou mesmo em casa, como foi o caso do meu pai também, que passou 3 semanas finais hospitalizado, sendo a última semana de CTI, até ficar no estado vegetativo, e até da morte cerebral, até o coração parar, enfim, né, todo esse processo. E às vezes a gente realmente pensa, né, ou principalmente aqui no Ocidente a gente tem essa visão de quanto isso é dolorido, mas a verdade é que nos estudos da espiritualidade sabemos que esse processo de uma morte lenta, ela muitas vezes é necessário, inclusive para o período de readaptação logo após a passagem. E esse é um processo onde o espírito vem sendo desligado aos poucos de cada um dos centros de força, vários cordões ali vão sendo cortados, desbloqueados, até o corte final do cordão de prata, que nós chamamos. E então muitas vezes esse é um processo necessário para que quando o espírito acorde do outro lado, né, que ele consiga passar de uma forma mais tranquila. E claro, é óbvio que é muito doloroso e às vezes a pessoa e a família que está aqui do lado não consegue entender esse processo de desligamento lento. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vê que muitas vezes isso é um processo que realmente é muito importante para essa readaptação, para a passagem então desse ser para outra dimensão. Outra questão, né, que às vezes, dependendo até da crença que a pessoa tem, às vezes a pessoa acha que o ser ali que morreu, que partiu, não vai mais ter como, né, nunca mais ter nenhum contato. E acho que até para acalmar o coração, né, era importante que não se presumisse isso, que a gente nunca mais vai ter contato, porque isso na verdade não ocorre. O que ocorre sim são reencontros
principalmente através do desdobramento, como a gente chama, no sono físico, quando nós vamos dormir à noite. Muitas vezes a gente, né, quando a gente tem também um preparo, quando a pessoa do outro lado também já está adaptada e pode, esses encontros ou reencontros são sim possíveis, são sim normais. Então, até para esse processo aí de luto, de separação, para que você não se prejudique, para que a outra pessoa não se prejudique, então não presuma que esse contato nunca mais vai existir, porque sim, ele vai existir em algum momento. Então, acredite sim que esse teu ser querido, essa pessoa que partiu, vai fazer contato contigo em algum momento, ou mesmo imagine já essa pessoa fazendo um contato, e quando você sentir essa presença, quando você, ou seja, num desdobramento, num sono, né, no sonho do corpo físico, ou mesmo em algum momento que você sinta essa presença, primeira coisa, tente se acalmar, porque isso vai fazer com que você se conecte melhor sim com essa pessoa. E dessa forma você vai se sentir mais calmo e tranquilo, e a outra pessoa também, porque como eu falei, nada muda. Então, quando a gente se mantém calmo nessa situação, a gente consegue perceber melhor essa presença, e esse reencontro, essa comunicação realmente pode ser sentida. E aí, quando você sentir ou perceber essa comunicação, esse reencontro, mantenha-se calmo, sereno. Lembre-se que você está diante de um ente querido, uma pessoa que sempre foi tão importante para ti, e tente perceber quais são as palavras, qual é a mensagem que está acontecendo naquele momento ou que essa pessoa quer te dizer. Sinta muita gratidão por tudo que vocês viveram, pelo tempo que vocês estiveram juntos, e fique emanando esse sentimento de gratidão, porque isso vai fazer você se sentir bem, vai fazer você se sentir equilibrado, e a outra pessoa também, porque da mesma forma que você sente saudades, que você sente muitas vezes tristeza pela separação, a outra pessoa sente exatamente igual. Lembra que nada muda, a gente apenas troca de dimensão. Então, quando a gente tem gratidão, quando a gente mentaliza, imagina e lembra com gratidão por tudo que se viveu, a outra pessoa também vai sentir da mesma forma e vai dar mais ânimo e coragem para ela permanecer do outro lado na jornada dela, nessa jornada de readaptação, nessa volta para casa. E quando eu falo de sentir essa presença, desse momento, muitas vezes você não vai visualizar nada disso, mas muitas vezes você vai realmente sentir, perceber essa energia. Então, nesse momento, aceite, tente aceitar e perceber a mensagem que está chegando para você, a mensagem que essa pessoa veio te trazer, que certamente ela tá ali para também trazer algo de bom para ti, e ao mesmo tempo reverencie então essa pessoa, a mensagem com muita gratidão, agradeça. E provavelmente, às vezes até alguns dias depois, pode ser que você se dê conta da mensagem, da presença dela, do reencontro, desse sentimento, né? Então aproveite esse momento para estar em conexão e saber que sim, é possível esse reencontro, e que a morte é apenas uma passagem, um retorno para casa, para uma outra dimensão. O amor, o afeto, o carinho, tudo isso permanece, nada se perde, e apenas ela não vai mais estar ali na tua presença física, mas a presença energética ela permanece, os sentimentos permanecem, e dessa forma a gente consegue então passar com mais leveza e entender esse processo da morte e do luto com mais tranquilidade. Então hoje eu desejo que você possa ir sentir a presença dos seus entes queridos que já partiram e sentir com muita gratidão por todos os momentos que vocês já tiveram juntos, e lembrar que esse dia também nos lembra da importância da gente viver em vida, né? Porque muitas vezes a gente até esquece do quanto é importante, do quanto somos abençoados por estar aqui. Então eu realmente desejo
um dia de muita paz, de muita tranquilidade, de muita serenidade, e que você seja envolvido com uma luz branca, dourada, de muita proteção, e todos os teus entes queridos também. Bom dia!